A última sua, Alan. Ô, Cascone, Bate pronto, hein? Cascone, você como membro da gestão Augusto Melo, como é que reverberou em você o indiciamento do presidente? Vamos lá, assim, eu sou advogado, não sei mais nada, e o direito de defesa para mim é algo muito sagrado. Muita Certo. gente morreu no Brasil para garantir o direito de defesa que está na Constituição. Havia um período de ditadura militar no país que você não tinha direito de defesa. Então, eu sempre falo, apontar, acusar é um direito de todos, mas também é um direito das pessoas se defenderem e, inclusive, das autoridades policiais. Não é porque uma autoridade policial conclui que alguém foi indiciado que ele é culpado. Tem um processo que vai acontecer, até porque nessa fase do inquérito a pessoa não tem direito de se defender. Perfeito. Ela Certo. não se defende. Ela vai se defender numa eventual denúncia num processo judicial. Sim. Aqui ela só dá o seu depoimento e mais nada. O depoimento não é o direito de defesa. O direito de defesa, quando você escreve peças, você fundamenta, você argumenta, aponta contradições. Então, primeira coisa, eu não sou criminalista, eu não tenho como fazer uma avaliação técnica se estava certo ou se estava errado. Certo? Eu não tenho como fazer isso. Segundo, eu não acompanhei o inquérito para e passo, não era minha obrigação fazer isso, e mais eu digo, por defender os interesses do Corinthians, eu deixei muito claro, o Augusto contrata um advogado, se defenda, que o Corinthians não tem nenhuma relação com essa situação. Eu vou defender os interesses do Corinthians aqui. Inclusive, o acesso ao inquérito, eu não tinha acesso ao inquérito. Quem tinha acesso ao inquérito é um advogado terceirizado, que atua na área penal, nas defesas do Corinthians, Dr. Vitor, que eu falei, a partir de hoje, você cuida desse inquérito, e eu não quero saber de nada das pessoas que estão envolvidas. Eu quero saber quando estiver relacionado ao Corinthians. Se tiver qualquer coisa que é imputado ao Corinthians instituição, você me chame. Como não ia ter nada, não tem sentido ter, não teria que acontecer. Então, ele só colocava assim, o delegado está exigindo isso do Corinthians. Ótimo, me chame. Aí vamos responder o que o delegado está pedindo. Se é Augusto, Marcelinho, João, Maria e José, não me importa, não me cabe fazer juízo de valor sobre isso. Claro, depois de concluído o inquérito, se tiver alguma ação lá no futuro, quem tiver na editoria jurídica vai tomar as providências jurídicas em defesa do Corinthians, né? Então, o que eu falo para você é o seguinte, é ruim politicamente o indiciamento, para mim é negativamente a imagem do clube, de tudo isso que foi envolvido, não tenha dúvidas disso. Agora, eu não vou fazer juízo de valor, dizer que ele é culpado ou não, porque ele tem direito de defesa e ele vai ter a oportunidade de se defender. Eu sempre digo, cansei de ver gente ser indiciada e ser absolvida. Certo. Cansei de ver, então eu não vou fazer um juízo de valor prematuro aqui. Nem deve. Né? Porque eu cometeria uma ilegalidade, inclusive contra o direito dele de se defender. Sim, claro, então ele tem todo o direito de se defender, tem um advogado constituído, ele está aí para isso, e aí ele vai Mas o fato dele ser indiciado e ao mesmo tempo exercer a profissão, né? O cargo de presidente do Corinthians, você acha que isso atrapalharia o clube? Era melhor ele ter saído, não? Opinião assim... Cara, aí é palpiteiro, né? É, palpiteiro Você tá mesmo. entendendo? Palpiteiro. Eu não vou entrar nesse debate de palpite, porque para mim já tem muita gente palpitando na internet, aí falando muita bobagem. A internet é o que mais tem. Então é o seguinte, o que eu penso aqui nesse aspecto? Isso é um fato negativo, prejudicial sim, a condução dos trabalhos no clube. Entretanto, dizer que esse é o motivo para afastar ele da presidência ou não, aí é bastante subjetivo. A gente sabe muito bem que tinha muito mais coisa envolvida do que simplesmente isso, né? Tem uma sanha de algumas pessoas que iam afastá-lo e é ponto final. O que ele tem que fazer agora é se defender e demonstrar a inocência que ele alega, ele tem todo o direito de fazer isso e ponto. O que aconteceu agora aqui, que ele está afastado, tem uma assembleia. Quem vai decidir é o sócio. É assim que funciona o estatuto. O conselho cumpriu o papel dele, você pode concordar ou não com essa decisão, né, mas tem que respeitar, porque é assim o processo, e agora o sócio vai decidir. Se o sócio decidir que ele tem que se afastar definitivamente, né, tem que ser cassado o seu mandato, e aí é assim que a vacância acontece, é um ponto importante a gente falar. O que é mandato vacante? Quando ele tem um mandato cassado. Enquanto ele não foi cassado, não tem vacância. Eu vi gente falando na imprensa aí que o mandato está vacante. Não tem nada vacante. Ele está afastado cautelarmente por uma decisão do Conselho Deliberativo, para que quem decide a decisão de um mandato ou não é o Conselho, é a Assembleia. E isso porque não é só o Estatuto do Corinthians, porque o Código Civil estabelece isso. Quem decide os administradores é o Código Civil. Então, a gente tem que ter uma lei que está acima do nosso Estatuto, que estabelece essas regras. Então, agora, a partir em diante, cabe ao Augusto se defender, provar a inocência dele, que ele alega, e aí é isso. O Corinthians vai seguir de acordo com a decisão estatutária da Assembleia Geral. Boa ou ruim, é só juízo de valor, né? As pessoas vão ter aí, cada um tem suas opiniões, né? Dani, para fechar o 31 de maio aí... Sim, acho que sim. Que já vai nessa linha do que ele falou. Vai ter a Assembleia, mas o Augusto não esperou. Não esperou, né? Tentou ali aquele movimento... alguns membros da ética, né? Junto com a Maria Ângela, né, secretária do Conselho Deliberativo. Toda aquela situação envolvendo o 31 de maio.
Não necessariamente como diretor jurídico, talvez, que você era na época, mas como advogado, talvez, como você viu aqueles movimentos? Bom, eu não era diretor jurídico nesse dia, né? Não era mais? Não. Não, porque já tinha acontecido o afastamento, é verdade, né? Na verdade é isso. Você tem Eu razão. não recebi um comunicado do meu afastamento até hoje, né? Mas deveria, Não? né? Porque interpretaram que o cargo estava vacante. Não tem nada eu vacante. É sei. uma interpretação equivocada juridicamente, mas tudo bem, eu não me importo, né? Só estou dizendo que tem um erro técnico jurídico aí colocado. E aí, assim como a convocação da Assembleia, que extrapolou o prazo de 60 dias também, né? Mas 65, né? tem um erro técnico aí, mas tudo bem, vamos seguir. O que acontece? Eu não acompanhei esses fatos, o desenrolar. Eu estava na minha casa quando eu recebi uma ligação de um jornalista para falar, olha, você está participando disso, de uma liminar que saiu. Eu falei assim, que liminar do que você está falando? Né? Foi igual eu, então. Né? Eu não estou sabendo de nada, não estou acompanhando. Não, porque o Augusto, falei assim, olha, acho que você já me perguntou outras vezes, o Augusto tem um advogado, tem uma defesa constituída, se tem alguma liminar, você tem que ligar para o advogado do Augusto, não ligar para mim, porque eu não sei. Você não é advogado dele, né? Não estou sabendo. Mas se tem uma liminar, ele tem direito de retomar o cargo. É assim que funciona. A ordem judicial se cumpre, não se discute. Né? Então é assim que eu penso. Foi a resposta que eu dei para os jornalistas. Tem uma liminar, a liminar tem que ser cumprida. Desconheço, mas ela tem que ser cumprida. Ponto final. É isso que eu sei do dia 31. Todo o resto dos enrolar dos fatos, eu nem acompanhei. Né? Eu não sei que documento que era, o que era, eu não li. O Dani sabe. Não chegou para mim, então eu não tenho como falar, o que você acha desse documento? Eu não sei, não vi o que aconteceu, né? Não tive acesso a esses documentos todos. Mas como torcedor, vendo aquilo lá? Cara, eu acho o seguinte, o que eu penso? O grande problema é que ali no Parque São Jorge, quando se junta muita gente, as pessoas já sobem, já começam a aumentar a temperatura de forma desnecessária. Se você tinha uma decisão que ele não tinha direito, que supostamente tem um novo presidente, você tem que ir lá conversar. Estou com uma decisão aqui, ela precisa ser resolvida, como a gente resolve. E nunca na força, assim que eu penso. Então, qualquer ato de violência, de intimidação é ruim. Né? É assim que eu penso, desse jeito. Eu não concordo com aquela multidão que subiu no quinto andar, como eu também acho que a gente tem que tomar certos cuidados. Né? No dia que o próprio Osmar já assumiu de forma provisória a presidência, já assumiu um monte de gente no quinto andar. A gente precisa mudar isso. Precisa respeitar um pouco a instituição, senão fica com uma cara muito de... amadorismo total. Não só amadorismo, mas de oba-oba, sabe? De oba-oba, né? Então, assim, a gente precisa querer preservar mais a instituição. Vou ser muito sincero. Se você pegar minhas entrevistas durante todo esse tempo, teve liminar em dezembro, teve não sei o quê, eu nunca dei uma entrevista aplaudindo ou comemorando qualquer situação. Porque, na verdade... o Corinthians estava sofrendo um desgaste enorme da sua imagem com tudo que estava acontecendo. E eu sempre estava preocupado em preservar a imagem da instituição. Eu sempre falava, ruim para o Corinthians, as pessoas que têm interesse que se defendam individualmente. Agora, a gente precisa ter maturidade política no clube para entender que não dá mais para sangrar o Corinthians. A gente precisa cuidar da imagem, é a primeira coisa, e tentar cuidar da estrutura, porque senão uma hora a conta chega, está chegando financeiramente, né? Opa! Cada vez mais, né? Ou vocês acham que as marcas gostam de ficar se aliando a essa confusão? Quantas marcas será que a gente perdeu de patrocínio? Ou deixou de vir, Perdeu, né? Deixou de vir uma marca... que a Adidas foi corajosa, então. De fazer uma proposta para o Corinthians por causa de toda essa confusão política, ou desse desgaste. Eu não estou falando só do mandato de Augusto, estou falando dos anos anteriores. Os desgastes políticos vêm acontecendo há uma década no clube. É verdade. Nós tivemos uma ascensão desportiva fundamental, campeão da Libertadores, campeão do mundo, vários campeonatos brasileiros. Só que o nosso desgaste de imagem foi só aumentando. Né? Então, o modelo estatutário hoje contribui para esse desgaste de imagem. E não adianta fazer alteraçãozinha de palavra, porque a Comissão de Justiça agora passa a ter poder, isso não vai mudar nada. Ou você muda a estrutura administrativa, eleitoral do clube, de participação dos associados e da torcida, ou você não vai ter avançar. E eu falo mais, o modelo eleitoral no Corinthians é nefasto. Uma eleição que permite você fazer festa de gratuita, churrasquinho, espetinho, camiseta, brinde para as pessoas, isso lembra da compra de voto para mim. Isso me lembra o que era no Brasil antes da Constituição Federal de 88.
E isso né? aconteceu bastante Né? durante a eleição. Não estou falando que não Muito. acontece compra de voto hoje, É. acontece no Brasil, infelizmente, de outras formas, De outras disfarçadas, formas, né? Mas é muito explícito eu fazer festinha de graça para agradar associado para votar em mim. Eu acho um absurdo isso. Se você gastar muito numa campanha, com qual interesse? Onde você vai? Você vai querer, quem está bancando, ou tem muito gosta de fazer as coisas, evidentemente. Eu posso falar, já gastei dinheiro em campanha, apoiei, comprei camiseta. Errei também, acho que para isso o modelo está errado, mas a regra do jogo estava ali. Se eu não comprasse as camisetas, a gente não ia aparecer na eleição, porque todas as outras tinham. Então, só que eu sou contrário a esse modelo de permitir festa paga, de brinde e benefício em troca de voto, porque é isso que acontece, né? Então, para mim, a campanha eleitoral no Corinthians tem que ser o seguinte: panfleto, digital e no máximo uma praguinha, que é aquele adesivinho. Camiseta não. Churrasquinho, nada disso. Tem que parar com isso, acabar com isso. Tem que acabar. A reforma estadual tem que constar isso. Porque se não constar, é uma moralidade que o Corinthians se perpetua. Então esse é um ponto importante aí que a gente precisa mudar, né? Segundo, com pagamento de mensalidade. Desculpa, é um escândalo que acontece lá. Né? As chapas vão atrás para pagar mensalidades para os associados. Tem gente associada que deixa de pagar a mensalidade já esperando que vai vir o pagamento. Então, assim, para mim, com todo respeito, eu entendo que as famílias passam dificuldades financeiras, não conseguem pagar mensalidades às vezes, tem um atraso, mas a gente poderia estabelecer uma regra. Aquele associado que deixou de pagar 3 mensalidades consecutivas e ele não vai poder votar no próximo ciclo eleitoral. Mesmo que eu quite. Não adianta quitar lá em cima da hora. Não adianta quitar que você não tinha não... o dinheiro antes, como é que vai ter o dinheiro? Não vai poder Fica... não vai poder votar no ciclo eleitoral. Isso Se é não legal. são 3, são 6. Eu não estou tirando o direito dele de vir quitar e continuar frequentando o clube. Não é isso. Só estou dizendo que nesse ciclo eleitoral você não vai poder votar. É uma Entendeu? sugestão. Legal. Doutor Cascone, muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado pela conversa. Corinthians, A gente Corinthians, ficaria aqui horas Corinthians. ainda, né? Tinha Você falou bastante só para coisa. falar daquele outro assunto, ficaria um programa inteiro. Ia perguntar né? da SAF pra ele se ele é a favor. Então. Ih, um monte de coisa. Quer responder? Cara, acho que o Corinthians não precisa ser SAF. Né? Acho que o modelo associativo do Packers, que foi Ele já profissionalizado, explicou, já é verdade, permite. é verdade, E eu não é estou verdade. criticando. E para mim, a gente não pode ter tabu. Nós temos que discutir qualquer assunto. Isso, lógico. Se tem SAF, vamos lógico. discutir qual que é o modelo de SAF. Coloca na mesa, vamos entender. a gente viu Isso o aqui é Ronaldo bom, aí querendo. isso é ruim. Mas aí eu falo o seguinte, Aí com não, né? respeito ao Ronaldo, é o seguinte, Ronaldo fez boas SAFs para quem? Pra ele. Para ele. Né? Então ele ganhou dinheiro, legal. E a torcida, e o Corinthians, e o clube. Vamos ver, Né? vamos convidar o Ronaldo. Aqui. Traz Boa. isso. Mas assim, o Ronaldo pra mim é um ídolo, né? Fenômeno, não tem dúvida. Mas eu falo, não adianta só falar quero comprar o Corinthians, eu sou o primeiro investidor. Todo mundo isso aqui é uma máquina de dinheiro. Ele Né? Quem é que não Quem não quer investir no contente. Corinthians? Se estiver bem administrado, todo mundo quer. Só Pois que é. nós temos que lembrar, o Corinthians foi fundado por operários, num espírito comunitário, princípio comunitário associativo. Então vamos tentar profissionalizar a gestão e manter esse espírito? Sem É perder a possível, sem essência. perder a essência. Real Madrid é como? É uma empresa? Barcelona é uma empresa? Green Bay Packers é uma empresa? Não é. E não tem metade da É torcida do possível. Corinthians, né? É possível. É possível, É né? possível. Kepler, vai dar certo. Vai dar Corinthians certo. vai... Vai, Corinthians vai. ressurge. Se a gente perder a nossa crença de que as coisas vão mudar, Aí a gente morre um pouquinho. Vamos eliminar o Palmeiras da Copa do Vamos. Brasil e vai acabar com essa zona Ô, Kepler, toda. aí. obrigado de novo, viu?